Meus amigos, boa tarde. Surpresa! Eu vou só apresentar, que não precisa ter apresentação, o Dr. Antero. Claro que todos já conhecem, todos sabem quem é o Dr. Antero, mas como costumamos fazer na vida acadêmica, o Dr. Antero também é da vida acadêmica, a apresentação é sempre importante para que aqueles que eventualmente só sabem que ele é desembargador, saibam exatamente quem é efetivamente a pessoa que vem falar e por que vem falar aqui pela Escola Judicial. E eu fico aqui numa posição muito mais tranquila por dois grandes motivos. Um dos motivos é que o Dr. Antero é amigo do peito, é um grande amigo meu, admiro muito o Dr. Antero pela sua vida acadêmica, pelo excelente professor que ele é, né? Pelas coisas que ele escreve. Evidentemente, a Escola Judicial não podia ter melhor nome para falar a vocês sobre o tema da reforma, especificamente em termos de jurisprudência, súmula, que vai ser a temática de hoje. Né? A outra coisa é que, além de ser desembargador, é mestre em Direito do Trabalho, algo que me satisfaz, mestre em Direito do Trabalho e Direito Social pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, faculdade, universidade que eu dou aula, e sempre estamos atuando lá e gostamos muito das pessoas que de lá saem, né, porque falam uma linguagem diferente, que é a linguagem da PUC, que é uma faculdade diferenciada, efetivamente, por tudo que ela faz no consenso das universidades. Está formado mestre pela Faculdade da Universidade Católica, pós-graduado em Direito do Trabalho pela Faculdade de Direito da Universidade Clássica de Lisboa, vai dar aula em português ou em português? Coordenador pedagógico e professor do curso de pós-graduação Lato Sensu em Direito e Processo do Trabalho da Faculdade Legale e tutor em cursos de EAD da ENAMAT. Isto aqui, efetivamente, é um mini currículo, mini currículo, porque nós teríamos aqui 2 ou 3 folhas ou mais para ficar falando do Dr. Antero. Vocês vão ter uma excelente aula, com certeza absoluta, de uma matéria que eu gosto muito. Nós todos gostamos do direito em todos os sentidos, mas é uma matéria que eu vivencio e gosto muito. E só não ficarei para ouvir a aula por outros afazeres que a gente tem lá embaixo, no 19º andar. Mas eu passo a palavra ao Dr. Antero e uma excelente aula para vocês. Obrigado. Antes disso, posso pedir desculpas? Em nome da Escola Judicial, e já prevendo o sucesso, obviamente, da palestra, de tudo que ele tem a dizer, nós oferecemos aqui um brinde, que é uma caneta e um pendrive, em nome da Escola Judicial. Amém. Muito obrigado. Agradeço ao Dr. José, que, como disse, é um amigo e por isso mesmo suspeito, então não acredito em nada do que ele disse, obviamente. Muito obrigado. Agradeço à Escola Judicial pelo convite que me foi feito, sempre que possível a gente procura atender, e especialmente com os temas que me foram ofertados hoje, que são temas que muito me interessam. A reforma toda me interessa, não é? Mas esses temas em especial. Então, eu quero desejar boa tarde a todos os presentes e o pessoal que também está online, aí na Zona Leste, Zona Sul, Guarulhos e Santos, é isso? Então, muito obrigado aí pela audiência. Ao contrário do que, eu não sei se vocês perceberam, mas eu também sou aluno do curso, né? Então eu assisti às outras aulas. E ao contrário do que eu vi nas outras aulas, que foram mais ou menos monotemáticas, aqui vocês podem olhar na apresentação, é tudo isso aqui que eu tenho que falar, né? Acesso à justiça, reforma trabalhista, limitações à edição de súmulas e OJs, artigo 790B, que é honorários periciais e honorários sucumbenciais, tudo num dia só, numa tarde só. Então eu vou ter que falar rápido mesmo, né? Vou ter que falar rápido, porque senão não dou conta de falar sobre tudo que me foi proposto falar. E vou pedir licença aos senhores para dar uma atenção especial e começar tratando da questão do custeio da ação.
Por quê? Esse acesso à justiça. Por quê? Uma das primeiras palestras em que eu ministrei, quando aprovada a Lei 3.467 de 2017, conhecida como Reforma Trabalhista, me perguntaram assim, qual é a pior coisa da reforma? E aí eu pensei e falei, puxa, essa é difícil, hein? Porque essa reforma tem muita coisa ruim, né? Aliás, chamar de reforma já é um elogio que ela não merece, essa lei, porque se tem uma coisa que ela não é sistêmica, não é? Essa reforma foi escrita a 20 mãos, cada grupo de interesse escreveu um tanto, juntaram tudo e passaram lá. Existem artigos que se contradizem um em seguida do outro. Então, chamar essa lei de reforma já é complicado. A gente chama porque chama, né? Mas é complicado, não é lá muito correto. E ela, evidentemente, tem muitas coisas ruins, mas a pior coisa de todas é a questão do custeio da ação. E esta é uma questão ruim porque ela confunde, não sei se propositalmente ou não, custeio da ação com abuso no exercício do direito de ação. Não é? Então, quando a gente fala de que não é possível num país que se diz um Estado democrático de direito, você dificultar o acesso ao Poder Judiciário, a primeira reação, em geral, em qualquer público que eu esteja falando mas precisava fazer alguma coisa. O abuso estava demais. Acontece que você não combate o abuso no exercício do direito de ação através do aumento do custeio da ação. O abuso no exercício do direito de ação, se e quando houver, ele tem que ser combatido com o Instituto da Litigância de Má-Fé. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que parece que demonizaram, então, o reclamante. Então, só o autor é que litiga de má-fé. Nós não temos na Justiça do Trabalho contestações em que o réu altera descaradamente a verdade dos fatos, em que o réu usa do processo para obter objetivo legal, que o réu procrastina o andamento do processo. É só o autor, parece, que litiga de má-fé na Justiça do Trabalho, né? Então, causou essa segunda distorção também. Eu não estou dizendo que não tenham autores que não abusem do exercício do direito de ação. É claro que tem. Mas por causa de 6, você penaliza os outros 94. E isso é que não é possível. Isso é que não é correto. Então, a primeira coisa que eu queria pedir a todos vocês, uma reflexão, não é? É exatamente no sentido de não tratar este tema do custeio de ação sob o enfoque do abuso no exercício do direito de ação. Porque para este enfoque existem institutos específicos o Instituto Específico da Litigância de Má-Fé. Bom, eu coloquei algum material aqui para vocês que eu já disponibilizei, já está aí para que vocês tenham acesso depois, possam ver com calma. E eu vou começar tratando exatamente do artigo 1º da Constituição Federal, que diz que o Brasil a República Federativa do Brasil é um Estado democrático de direito. E um Estado democrático de direito só pode ser um Estado democrático de direito se ele preencher determinadas condições, não é? Uma delas é que neste Estado democrático de direito nós resolvemos os conflitos com base no ordenamento jurídico. As relações jurídicas, as relações sociais são regidas pelo ordenamento jurídico. É isso que diz o Estado de Direito. E se elas são regidas, essas relações sociais, pelo Estado de Direito, pelo direito, pelo ordenamento jurídico, os conflitos oriundos destas relações sociais devem ser resolvidos no âmbito do Poder Judiciário. Daí porque integra o conceito de Estado Democrático de Direito, o livre acesso ao Poder Judiciário, que está garantido no artigo 5º, inciso 35, aqui embaixo. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Eu fiz uma palestra lá na EJUD, lá no auditório no Rui Barbosa. O
o doutor Adalberto disse assim, puxa vida, o Antero falou tantas vezes, né, que a lei 3.467 é uma lei ordinária, então eu tenho evitado assim, de falar, né, porque eu devo ter dito muitas vezes mesmo. Mas a gente não pode esquecer que a lei 3.467 é uma lei ordinária, né, e eu complemento e ponho ordinária nisso, né? Mas ela é uma lei ordinária. Então, quando a Constituição diz que a lei não pode excluir o acesso ao Poder Judiciário, está voltado também à Lei 3.467. Não pode excluir. Não é? Integra e complementa o Estado, o conceito de Estado democrático de direito, o livre acesso ao Poder Judiciário. Mas o livre acesso ao Poder Judiciário só é mesmo livre se ele for garantido a todos. Porque se ele for garantido apenas a quem tem posses para custear a ação, então eu tenho um Estado democrático de direito para os mais abastados, e para os menos abastados eu tenho a selvageria, eu tenho a autotutela, o que evidentemente não é compatível com a noção de Estado de Direito, daí porque o mesmo artigo 5º, no seu inciso 74, diz: o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Gente, integral e gratuita eu não consigo entender de outra forma que não seja tudo de grátis, é tudo free. Pobre não paga, e isso é muito importante. Que a gente consiga extrair desse conceito constitucional esta máxima: o pobre não paga nada. Enquanto for pobre, não paga nada. Porque se o pobre, reconhecido como pobre, tem ainda assim que pagar o que for, então eu nego vigência ao artigo 5º, inciso 74. Eu não preciso dizer que o artigo 5º é cláusula pétrea, não admite nem emenda constitucional. Não é? Não admite nem emenda constitucional, que dirá a lei ordinária. Mas eu não nego só vigência ao artigo 5º, inciso 74. Eu nego vigência ao próprio conceito de Estado democrático de direito. Eu trouxe para vocês, eu não vou ler aqui, eu trouxe para vocês trechos de uma decisão, mas eu trouxe o link para vocês, que é a decisão da Suprema Corte do Reino Unido, que julgou inconstitucional a lei que aumentou o custo das ações trabalhistas. E é uma decisão que eu recomendo que os senhores leiam, mas eu recomendo assim com muita veemência que os senhores leiam. Porque é uma daquelas decisões em que um inglês, lendo a decisão, ele vai sentir orgulho da sua Suprema Corte. Deve ser bacana isso, né? Você sentir orgulho da sua Suprema Corte. E ele vai sentir, porque quando ele vai analisar a questão da inconstitucionalidade da lei, a Suprema Corte, ele fala assim: vamos começar conversando sobre o Estado democrático de direito. Vamos começar a nossa conversa assim. Então, a tradução é livre, meu inglês é ruim. Por isso, está aqui o link, não é? Vocês clicam lá, vão pegar a decisão em inglês, e com o inglês de vocês muito melhor que o meu, vocês vão conseguir até extrair um conceito melhor que o meu. Mas olha que lá no item 66, ele diz isso: o direito constitucional de acesso aos tribunais é inerente ao Estado de Direito. E aí ele explica, não é? Que nem sempre o acesso aos tribunais é entendido perfeitamente pelo público em geral, que tratam esse serviço como se fosse mais um serviço público que os usuários pudessem ali acessar quando precisam. Mas não é. E na profundidade desse conceito, ele diz assim, tem mais para frente, enfim, eu estou resumindo porque o nosso tempo mesmo é curto hoje. Ele diz assim: para que o próprio sistema funcione, é preciso que as pessoas acreditem que, se não funcionar, existirá um tribunal, e esse tribunal aplicará a cominação cabível na violação do direito. E é por isso que o direito funciona. É por isso que as relações sociais funcionam. Não é?
As pessoas, pelo jeito não é só aqui no Brasil, mas tem essa conversinha. Se pegar o que a Justiça do Trabalho custa para os cofres públicos, dá mais do que aquilo que ela distribui aos trabalhadores. Ele fala desse raciocínio. E do quanto imbecil esse raciocínio é. Porque a existência do tribunal, e de um tribunal eficaz, e de um tribunal forte, é que faz com que as relações sociais funcionem lá fora sem precisar vir ao tribunal. Mais adiante ele ainda diz assim, isso aqui é tudo que eu estou dizendo. Ele diz assim, da mesma forma, embora seja frequentemente desejável que as reclamações resultantes das alegadas violações de direitos trabalhistas sejam resolvidas por meio de negociação ou mediação, esses procedimentos só podem funcionar de forma justa e apropriada se forem respaldados pelo conhecimento de ambos os lados de que um sistema justo de adjudicação estarão disponíveis se estes sistemas de autocomposição falharem. Ou seja, mesmo aqueles que dizem os conflitos trabalhistas são melhor resolvidos quando são resolvidos por negociação. Há uma filosofia em cima desse tema por causa da questão dos conflitos entre capital e trabalho. Ok, mas a Suprema Corte inglesa diz, mas esses sistemas de negociação só funcionam porque as pessoas sabem que se fracassar a negociação, haverá um sistema de solução adjudicada justo e apropriado. Daí a importância de se manter sempre aberto o acesso ao Poder Judiciário. Então, primeiro, muitas relações trabalhistas não têm conflito porque as pessoas cumprem as suas obrigações porque sabem que existe um Poder Judiciário que atuará eficientemente na solução desse conflito caso as obrigações não sejam cumpridas. E mesmo quando surge um conflito e ele é levado a uma outra forma de solução, essa forma de solução só é eficaz porque os negociantes sabem que se a solução não vier, um Poder Judiciário firme, justo, apropriado, eficaz estará presente. Então, quando me perguntaram qual é a pior coisa da Lei 13.467, eu disse, é o aumento do custeio da ação, porque na medida em que o trabalhador ficar intimidado de procurar o Poder Judiciário, o empregador está autorizado a violar todos os outros direitos, já que ele não vai ao Poder Judiciário por direito nenhum. E isso era uma previsão fácil de ser feita, fácil. O parlamentar que era relator da LDO do ano passado, ele colocou no Facebook dele, a Justiça do Trabalho em 2018 terá 50% a menos de ações, por isso eu vou propor um corte de 20% do seu orçamento. Vamos deixar o negócio do corte do orçamento de lado. Como é que ele, com bola de cristal, adivinhou que a Justiça do Trabalho ia ter 50% a menos de ações? Mas não foi só ele, eu também adivinhei. E a realidade é essa, se os senhores forem olhar as estatísticas, a realidade é essa. Mais até. É uma queda de 63% das ações em período igual, em comparação com o mesmo período. E essa queda não é porque os empregadores estão cumprindo os direitos dos trabalhadores. Aliás, essa queda não é sequer porque passaram a cumprir, porque as ações de hoje retratariam violações de 2013, 2014, 2015, 2016, 2017. Quer dizer que desde 2013 os empregadores passaram a cumprir as suas obrigações para com seus empregados? É óbvio que não. O que é que justifica essa queda de 63%, que foi a última estatística que eu vi? O que é que justifica? O povo está com medo da Justiça do Trabalho. O povo está com medo da Justiça do Trabalho. Eu escrevi isso aqui, está escrito aqui. Né? O povo está com medo da Justiça do Trabalho. Nós temos uma distribuição de 37% das ações em relação... Quer dizer que 63% eram litigantes de má-fé? Aliás, a decisão da Corte Inglesa também usa uma estatística para dizer isso.
As ações improcedentes não mudaram com o aumento do custeio da ação, só deixaram para serem improcedentes aqueles que podem pagar as custas. Mas o percentual de improcedência manteve-se. Quer dizer, não é aumentando o custeio de ação que nós vamos ter uma limpeza ética do processo. E isso é importante. Não é? Uma outra pergunta que me fizeram nessa mesma palestra: a reforma trabalhista pode acabar com a justiça do trabalho? E eu disse: não, a reforma trabalhista não pode acabar com a justiça do trabalho. Só a justiça do trabalho pode acabar com a justiça do trabalho. Só nós podemos acabar com a justiça do trabalho, na medida em que dermos uma interpretação em que efetivamente intimide as pessoas a virem nos procurar. Antônio, por que você está preocupado com acabar a justiça do trabalho? Você quer manter a corporação? Não, eu quero manter um nível de civilidade na minha sociedade. Porque se dissesse a sociedade brasileira não precisa de uma justiça do trabalho porque os direitos trabalhistas são de regra respeitados, ok, vamos acabar com a justiça do trabalho. Mas numa sociedade que nós sabemos que os direitos trabalhistas não são minimamente respeitados, o percentual de mão de obra informal no Brasil beira 50% da mão de obra ativa. 50% da mão de obra ativa trabalha na informalidade. Traduz, sem registro. Né? Para não falar em trabalho escravo. Nós somos um país que tem trabalho escravo. Então nós somos um país que precisa da justiça do trabalho porque a sociedade precisa da justiça do trabalho. E é importante que ela continue como instituição a garantir o Estado democrático de direito. Mas para isso ela precisa estar, então, com acesso à justiça liberado. O que significa que nós precisamos interpretar corretamente o disposto na Lei 13.467 de 2017. Então, eu faço aqui uma introdução e queria também chamar a atenção dos senhores, embora não seja propriamente o tema de hoje, mas isso é possível? É claro que é possível. A lei, toda lei, ela é um produto cultural, não é um produto natural. Portanto, a lei, como todo produto cultural, requer interpretação. Um quadro, uma escultura, um texto, um poema, tudo dá margem à interpretação. E a lei não é diferente. A lei não pode, só porque é lei, alterar a ordem natural das coisas. Você não pode ter uma lei que diga assim: às terças-feiras o sol não nasce. E se o Congresso aprovasse uma lei dizendo que às terças-feiras o sol não nasce, quando chegasse terça-feira o sol não ia nascer? É óbvio que ele ia nascer. Porque a lei é um produto cultural. E sendo um produto cultural, não pode alterar a ordem natural das coisas. Então, isso é um pouco fruto da nossa cultura acadêmica mesmo. Os nossos professores na faculdade costumam adotar uma posição mais kelseniana, porque é uma posição que nos deixa o professor mais confortável, para dizer: está na lei, se está na lei, não é? Mas isso não é necessariamente verdade. Não é necessariamente verdade. Então a gente precisa, nesse momento, de um esforço interpretativo muito grande para poder continuar trabalhando, principalmente com esses postulados hermenêuticos constitucionais, entre eles o que eu acabei de mencionar: o Estado Democrático de Direito, o livre acesso ao Poder Judiciário. Não é? Bom, eu já disse aqui, vou repetir, né? A lei é uma lei ordinária, e eu fui buscar lá no artigo 1º do CPC. O artigo 1º do CPC diz: olha, o processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e normas fundamentais estabelecidos na Constituição. O CPC precisava dizer isso?
Precisava dizer isso? Não precisava dizer isso. Toda lei ordinária deve ser interpretada de acordo com os valores e normas fundamentais estabelecidos na Constituição. Toda lei ordinária. Mas, embora desnecessário, foi extremamente didático que o legislador tivesse feito isso, para nos lembrar de que nós temos que partir dessa premissa. Vejam, eu não estou falando de sair por aí declarando tudo inconstitucional. Aliás, ao contrário. Quanto mais declaração de inconstitucionalidade tiver, pior vai ser. Porque a declaração de inconstitucionalidade tem que vir para o pleno, tem reserva de plenário, súmula vinculante número 10. A gente não sabe como é que o plenário vai se comportar, se vai declarar, se não vai, mas ainda que declare, você abre uma via expressa para isso ser questionado nos tribunais superiores, sem que a matéria esteja madura o suficiente para isso. Aliás, o nosso próprio tema de hoje, não é? O pagamento de honorários advocatícios, custas e honorários periciais pelo beneficiário da justiça gratuita já foi judicializado junto ao Supremo, os senhores sabem, na ADI 5766, o que é perigoso. Por quê? Porque o ministro relator não deu a liminar. Não deu a liminar e isso sinaliza, pelo menos, que uma decisão de mérito pode ser contrária à pretensão da declaração de inconstitucionalidade. Não é? Num momento em que a matéria não estava madura o suficiente para já ser discutida no Supremo e muito menos com eficácia erga omnes. Então, assim, o meu posicionamento pessoal não é declarar a inconstitucionalidade, mas procurar a interpretação da lei em conformidade com a Constituição Federal. Ou aquilo que a hermenêutica constitucional diz ou chama de interpretação conforme. Dar interpretação conforme à Constituição Federal. Não é? É isso que eu tenho proposto. Bom, aí eu trouxe aqui para vocês, na nova redação, se a gente parar para olhar a nova redação do artigo 790, obtenção da justiça gratuita, a gente vai verificar que não houve grandes alterações. A primeira grande alteração é que o parágrafo 3º foi dividido em dois. Mas embora ele tenha sido dividido em dois, o parágrafo anterior, a redação anterior, já tinha a previsão das duas formas de concessão da justiça gratuita. Então, é facultado aos juízes, presidentes, né, conceder a requerimento de ofício a justiça gratuita àqueles que perceberem salário igual ou inferior ao dobro do mínimo legal, ou, esse ou é que é importante, declararem sob as penas da lei que não estão em condições. Então, nós já tínhamos duas formas de obtenção da justiça gratuita diferentes. O que a reforma fez foi colocar uma forma no parágrafo 3º, outra forma no parágrafo 4º. O parágrafo 3º diz, então, é facultado aos juízes a concessão do benefício da justiça gratuita àqueles que percebem salário igual ou inferior a 40% do teto da Previdência. Ou seja, ele alterou o teto, mas não o critério. Quem recebe salário igual ou inferior a um determinado teto estabelecido em lei, já tem direito ao benefício da justiça gratuita ipso facto, independentemente da declaração na redação anterior ou da comprovação na redação atual da condição de pobreza. É critério estabelecido em lei e é critério objetivo. Aquele que recebe agora, não é que recebe no contrato de trabalho lá atrás. Porque ele recebia no contrato de trabalho lá atrás R$5.000 por mês, mas hoje está desempregado. Quanto ele recebe hoje? Zero. Zero é abaixo do teto. Pronto. Já tem. A modificação aqui foi só do teto, 2 salários mínimos para 40% do teto da Previdência. O parágrafo 4º é que traz uma modificação, ou parece trazer uma modificação mais substancial. No sentido de trocar a declaração da pobreza por uma comprovação desta insuficiência de recursos. Bom, aí a gente tem que questionar. Primeiro,
A CLT diz que forma isso vai ser feito? De que forma a parte comprova a insuficiência de recursos? A CLT não diz. Só diz que tem que comprovar, mas não diz como. Se a CLT não diz, eu preciso da aplicação suplementar do CPC, artigo 15 do CPC. E o CPC diz no artigo 15 que, artigo 93, presume-se verdadeira alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. E no mesmo sentido, a súmula 463, inciso 1. Então, a declaração de pobreza continua sendo a forma de se provar a insuficiência de recursos. E por que eu tenho muita convicção disso? Porque se você verificar, comprovar a insuficiência, é não. Comprovar que não tem recursos é exigir de alguém que faça uma prova negativa. E o direito processual não admite, em regra, a prova negativa. Então como é que você faz? Você declara, não tenho. Essa é a prova. Porque não existe como provar que não tem, gente. Essa prova é impossível. Ah, junta a declaração do imposto de renda. Ah, quer dizer que se eu não declarar um bem no imposto de renda, significa que ele não é meu? Se eu tiver um monte de imóveis, veículos no nome de outras pessoas, eu não tenho os bens? A gente sabe que não, a gente está vendo nos noticiários todos os dias isso. Não é? Como é que ele faz? Tira uma foto, uma selfie na frente do barraco para provar que ele mora no barraco? Não, aí vai indeferir, porque ele tem celular. Se tem celular, não é pobre. Enfim, provar que não tem recursos, sob o ponto de vista do direito processual, é inaceitável. Para a pessoa física. Por quê? A pessoa jurídica, e a súmula 463 diz isso, tem que apresentar a prova documental. Por quê? Porque a pessoa jurídica tem que ter contabilidade. A pessoa física não tem que ter contabilidade. Por isso que ela não tem prova. A pessoa jurídica tem que ter contabilidade. Outra coisa que eu cansei de ouvir. Ah, Antero, mas precisava mudar porque aqui tinha muito abuso na declaração de hipossuficiência. Mas o abuso não é na forma de se comprovar a declaração de hipossuficiência. Porque no processo civil, a forma é a declaração. Por que teria abuso aqui e não tem abuso lá, se a forma é a mesma? Então, não é alterando a forma de se provar a hipossuficiência econômica que você vai coibir abuso. Você vai coibir abuso na fiscalização da veracidade dessa declaração que a gente vai falar daqui a pouco. E aí, só para terminar, aí a minha conclusão, você afirma que não tem recursos. A parte contrária impugna. Quando a parte contrária impugna, ok. Aí, ao impugnar, ela diz o quê? A declaração é falsa. É falsa por quê? Porque ele tem bens. E ao afirmar, ele tem bens, aí faz a prova, porque a prova é positiva, não é negativa. Daí porque eu entendo que a súmula que saiu... A súmula saiu, a 463 saiu em junho, se eu não me engano. A reforma foi aprovada em julho. O TST já tinha inteiro conhecimento do texto da reforma. Todos nós já tínhamos. Eu já estava escrevendo sobre a reforma em maio. Passou na Câmara em maio, a gente sabia que ela ia ser aprovada. E o TST fez em junho a súmula 463. Então, embora ela seja meses antes da entrada em vigência da lei, no meu entender, ela está super contemporânea. Duas formas de obter a hipossuficiência, então. Recebeu abaixo de um teto ou declara pobreza. Agora, aí vem a importância. O juiz está adstrito a essa declaração? Claro que não. É uma declaração que vai gerar uma presunção relativa. O próprio CPC trata disso, quando ele diz que o juiz pode indeferir. Só que ele diz, e é bastante interessante que a gente tenha atenção nisso,
o juiz somente pode indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais. Então, não pode indeferir porque indefere. Tem a declaração está produzindo efeito. Se o juiz entender que existem elementos que evidenciem a falsidade dessa declaração, ou a falsidade desses elementos, aí, veja só, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar a parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Portanto, o indeferimento tem que ser precedido da oportunidade da parte dizer que aqueles elementos que estão nos autos não retiram seu direito à concessão do benefício. Daí porque é preciso uma alteração de postura do que usualmente a gente fazia na Justiça do Trabalho, que é apreciar a justiça gratuita na sentença. O que na Justiça Comum nunca foi. Na Justiça Comum era no despacho de admissibilidade, no juízo de admissibilidade da ação. Recebeu a ação, pá, defiro ou não defiro. Não defere, agrava lá, agrava aqui, não, né? Defiro ou não defiro. Não é? Então, nós vamos precisar alterar, porque na sentença não tem como indeferir porque não se deu a oportunidade de antes comprovar a veracidade dos elementos existentes nos autos. Uma outra situação que a gente vê muito aí no WhatsApp, enfim, nas redes sociais. Não tendo elemento nos autos, o juiz pode buscar esses elementos, ex officio, pode buscar esses elementos? A lei não deixa muito claro. Ele diz, se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos. Uma leitura bastante literal dá a impressão de que quando o juiz faz esse exame, a existência dos elementos é uma situação anterior, esses elementos são pré-existentes. Mas mesmo que a gente faça uma interpretação mais larga, né, vai lá no artigo 765 da CLT, o juiz tem a liberdade de conduzir o processo, de buscar a verdade, enfim, de determinar provas, diligências, e de repente o juiz pode ir atrás, né? Mas com a prudência necessária e não com o afã de indeferir o benefício. Eu recebi, eu espero que seja mentira, mas eu recebi uma mensagem na rede social, um trabalhador teve o benefício gratuito indeferido porque o juiz entrou no Facebook dele e viu lá um monte de fotografias de comidas caras. E aí escreveu, olha, as comidas que estão ali no Facebook, o preço delas daria para pagar as custas do processo, portanto eu indefiro. Eu espero que seja mentira, que seja piada. Porque, obviamente, o sujeito postar fotografia de comida no Facebook não quer dizer que ele comeu. Não é? Tinha uma música lá, eu não me lembro bem, que dizia como é que é o tal de caviar, não sei como é, nunca vi. Não é isso? De repente o sujeito viu, isso aqui é caviar? Deixa eu tirar uma foto para mostrar para o povo o que é caviar. Não quer dizer que ele comeu o caviar. E muito menos que foi ele que pagou. Alguém pode ter convidado o sujeito, vem comer caviar. Vem aqui que eu vou pagar para você. Eu vou tirar uma foto, estou comendo caviar. Pronto, já não tem direito à isenção das custas. Quer dizer, não pode ser assim. Não pode ser assim. Né? Então assim, mesmo que o juiz possa buscar, eu até defendo que possa, o juiz desconfiou ali, falou, esse cara não está com jeito de que está falando a verdade, não, por outros elementos que ele encontra ali nos autos, não é? O histórico do sujeito, foi um alto executivo, trabalhou muito tempo na empresa, muitos anos, com um salário alto, você diz, esse sujeito deve ter regimentado bens ao longo desses anos. Vamos tomar uma diligência de ofício. Mas uma coisa com prudência, com serenidade. Não é entrar no Facebook do sujeito, né? E, enfim. Então, assim, o que eu queria deixar claro, até trouxe um precedente para vocês do TST, em que reformou uma decisão do regional para restabelecer a decisão de primeira instância que tinha deferido o benefício da justiça gratuita
ao trabalhador que ganhava 40 mil reais por mês no curso do contrato de trabalho. Diz, olha, você não pode presumir. Você tem que ter elementos de convicção da falsidade da declaração. Ok. Se eu fosse juiz desse caso, eu iria atrás dos elementos. 40 mil reais, dependendo do tempo do contrato de trabalho, é de se presumir que ele amealhou algum patrimônio. Mas só presumir que a declaração é falsa porque lá atrás ele ganhava 40 mil reais por mês, isso não é possível. Eu trouxe o precedente, está aqui, ó, o número do processo para vocês. E é da SDI, quer dizer que já é matéria quase que pacificada lá. Bom, então, para fechar esse primeiro assunto, que para mim é muito importante, é a obtenção da justiça gratuita. Analisar o artigo 790-A com cautela. São duas formas. A primeira forma é receber salário abaixo de um determinado teto. Receber o salário abaixo desse teto não precisa de prova ou declaração. E a segunda forma, recebe salário acima do teto, prova. Como prova? Na minha leitura, a CLT é omissa, eu vou aplicar supletivamente, nós temos o artigo 15 do CPC, eu vou aplicar o próprio CPC, que é a declaração. Essa interpretação está em consonância com a súmula 463 para a pessoa física, não é? Obteve o benefício da justiça gratuita, e isso é muito importante, na minha concepção, para aquilo que eu falei antes, na interpretação do Estado Democrático de Direito, do livre acesso ao Poder Judiciário, pobre não paga nada. Concedeu o benefício, pobre não paga nada. André, mas a lei diz que paga. Bom, vamos ver se ela diz mesmo isso. Para mim ela não diz. Mas pobre não paga nada. Porque se a lei disser que o pobre paga, então ela é inconstitucional. Vamos esperar, eu estou aqui orando nas minhas orações para que Deus ilumine os ministros quando forem julgar 5766, a DI 5766, para que eles declarem a inconstitucionalidade. Eles declarem a inconstitucionalidade de todos os dispositivos ali colocados. Mas enquanto isso não acontece, se é que acontece, a gente tem que buscar a interpretação conforme a Constituição. Então, se a lei ordinária disser que o pobre vai pagar, reconhecidamente pobre, então ela seria inconstitucional. Não é inconstitucional quando diz, não, pobre não paga nada. Porque a assistência judiciária é integral e gratuita. Bom, vamos então passar para a questão dos honorários advocatícios, que é o que causa aí o grande temor e o grande responsável por essa redução drástica de processos que a gente tem. Eu falo muito para advogados, né? E eu digo, honorários advocatícios é aquele brinquedo que a criança sempre quis, pediu, e depois quando ganhou o brinquedo, descobriu que era uma porcaria. Né? Ah, não é isso que eu quero, não quero mais. Né? Pois é. Por quê? Porque ele veio de uma forma aparentemente excessiva. E aonde que ele está realmente mais perigoso é aqui no parágrafo 4º, que a gente precisa ter atenção. Que diz assim, olha, vencido o beneficiário da justiça gratuita. Então, o parágrafo 4º parte do pressuposto de que a parte recebeu o benefício. O benefício já está concedido. Não é? Desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa, as obrigações decorrentes da sucumbência ficarão em condição suspensiva de exigibilidade. Deixa eu parar aqui porque o parágrafo é muito longo. Primeiro, condição suspensiva de exigibilidade. Outro dia, eu não sei onde eu estava, eu vi a pessoa falar de efeito suspensivo de recurso. Não. Isso aqui está falando de título executivo. Título executivo é líquido, certo e exigível. Quando a lei diz condição suspensiva de exigibilidade, está dizendo não executa, porque não é exigível. Não é título executivo, portanto não executa. É isso que está escrito aqui.
Bom, então, o beneficiário da justiça gratuita pode ser condenado em horários advocatícios? Claro que pode. Aqui e no cível, e na justiça comum. É lógico que ele pode. O que ele não pode é ser executado por essa condenação enquanto for pobre. E esse é o raciocínio que está escrito aqui. Não é que ele não pode ser condenado. Ele pode ser condenado, ele não pode ser executado enquanto for pobre. Ou seja, desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, crédito capaz de suportar a despesa. Veja como continua. E somente poderão ser executados se, nos 2 anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos. Deixou de existir a situação de insuficiência de recursos, traduz, passou a existir uma situação de suficiência de recursos. Sim ou não, gente? Não é? Ou seja, ele deixou de ser pobre, que justificou a concessão da gratuidade, extinguindo-se passado esse prazo tais obrigações. Então, o que a gente extrai do parágrafo 4º? Extrai. O pobre pode ser condenado em honorários advocatícios? Pode, ele não pode ser executado. Só pode ser executado se no prazo de 2 anos deixou de ser pobre. Deixou de ser pobre. Aí pode. É isso que está escrito aqui com todas as letras. E se os senhores forem olhar no CPC, é isso que está escrito no CPC. O legislador deformista, quer dizer, reformista, ele não inventou isso aqui. O CPC está assim. Então, o que a gente precisa entender é o seguinte: o que é crédito capaz de suportar a despesa? Eu coloquei aí em azul. O que é isso? Ah, Antero, o sujeito pediu 100 mil, ganhou 10, perdeu 90. O juiz dá 10% de honorários, não é? Ele, então, o advogado dele tem direito a receber 1.000. E o advogado da empresa tem direito de receber 9.000. Olha, como ele ganhou 10 paga 9. Então, beleza, vai pagar? Lógico que não. Lógico que não. Por quê? Se ele recebeu 10, ele continua pobre. Ele continua pobre. Crédito capaz de suportar a despesa é crédito capaz de tirar esta pessoa da condição de pobreza. Daqui a pouco eu nem vou falar porque o raciocínio é o mesmo, então eu já vou adiantar. Honorários periciais. O sujeito pediu vale-refeição e adicional de insalubridade. Ganhou vale-refeição, ganhou R$2.000. Perdeu a insalubridade, paga 1.500 para o perito. Então o sujeito ganhou R$2.000, paga 1.500 para o perito. Ah, mas o crédito é superior. É superior, mas ele continua pobre. E se você disser que pobre paga, essa interpretação está em desconformidade com o artigo 574 da Constituição Federal, que diz que ao pobre a assistência judiciária é integral. Então qual é a situação que a lei relata aqui? É aquela situação do sujeito que pediu hora extra, em insalubridade. Ganhou lá 300 mil de hora extra e perdeu a insalubridade. Agora tem que pagar os 1.500 do perito. Ok. Ganhou 300 mil de hora extra. Deixou de ser pobre, eu imagino. Deixou de ser pobre. Paga os 1.500 do perito. O crédito capaz de suportar a despesa é o crédito capaz de retirar ou de revogar, ainda que tacitamente, a concessão do benefício do auxílio gratuito. E bem interpretado a primeira parte do parágrafo com a segunda parte do parágrafo, que fala da condição de exigibilidade, de suspensão de exigibilidade, não dá para chegar a outra conclusão que não seja essa. Né? Bom, é a minha interpretação. E, uma vez que o sujeito tenha confiança de que, concedida a declaração de pobreza, ele não vai ser condenado a pagar honorários, a situação volta à normalidade.
ou a quase normalidade. Uma outra coisa que eu gostaria de colocar para vocês, como eu disse no começo, o tempo é muito curto para a quantidade de coisas que eu tenho que falar, e daqui a pouquinho eu tenho que passar para outro tema, que são de súmulas e OJs, enfim. Mas vamos lá. O parágrafo 3º diz: na hipótese de procedência parcial, o juiz arbitrará honorários de sucumbência recíproca vedada a compensação entre os honorários, né? É cristalino a intenção do parágrafo 3º, se vocês olharem que na estatística do seu trabalho, 80% é de procedência parcial, né? 19% de improcedência e 1% de procedência total. Então, isso aqui foi feito mesmo para botar o revólver na cabeça do sujeito. O que a gente precisa discutir é o que é procedência parcial. Porque no processo civil, a gente tem uma situação diferente do processo de trabalho. O usual no processo civil é o sujeito usar o processo para discutir uma ação. E no processo do trabalho, nós temos um processo discutindo várias ações. Então, para identificar isso, vamos pensar assim. Um trabalhador tem 3 demandas contra o seu empregador. Tem lá a demanda de que não recebeu horas extras, tem a demanda de que trabalhava em ambiente insalubre e tem a demanda de que foi ofendido pelo empregador e ele quer uma indenização por dano moral. Seria uma imbecilidade, mas pensem comigo. O advogado não poderia fazer uma petição inicial para as horas extras e distribuir, uma outra petição inicial para a insalubridade e distribuir, uma outra petição inicial para a indenização por dano moral e distribuir. E assim ele colocaria uma ação em cada processo. E estas ações, muito provavelmente, sequer seriam reunidas, porque não tem continência e não tem conexão. Cada uma correria numa vara diferente, com um número diferente. Quando o advogado trabalhista faz uma petição inicial e coloca as 3 pretensões, o que ele está fazendo é acumular 3 ações num processo. Quando nós falamos de procedência parcial, como é que nós vamos interpretar isso? É dentro de cada ação ou é no processo? O sujeito pediu horas extras, pediu 2 horas extras por dia, ganhou 1,5. Sucumbiu em meia? Sucumbiu em meia? A meu ver, não. A meu ver, ele ganhou a ação de horas extras. Aqui não tem sucumbência parcial. Agora, na mesma petição inicial, ele pediu insalubridade. Perdeu. Não tem insalubridade. Então eu tenho uma ação procedente e uma ação improcedente. Eu tenho procedência parcial, eu tenho sucumbência parcial. Então, o que eu proponho a interpretação que eu proponho do parágrafo 3º é: cada conjunto de causa de pedido e pedido correspondente tem que ser interpretado como uma ação, ainda que acumuladas no mesmo processo. E a sucumbência parcial é entre ações e não dentro de cada ação. Por uma série de razões. Uma delas é a falta de capacidade probatória que o autor tem em relação ao réu antes da propositura da ação. Aliás, não é o tema hoje, eu nem vou falar, mas essa história de algumas pessoas acharem que a petição inicial agora tem que ser líquida, que a lei não diz isso, ela diz que tem que ter indicação de valor, não diz que tem que ser líquida, mas algumas pessoas estão achando que tem que ser líquida. Se essa tese prevalecer, nós vamos ter uma enxurrada de cautelares de exibição de documentos antes da propositura da ação principal, para que o trabalhador tenha acesso aos documentos para que ele possa liquidar, fazer uma perícia para saber qual é o grau de redução da capacidade laborativa para ele poder fazer o pedido de indenização por dano material. Imaginem, senhores, só para trazer agora para o tema aqui, o sujeito diz assim: eu sofri uma doença profissional e tem uma redução parcial e permanente, que eu estimo aqui em 70%.
Aí o perito diz, não é 70%, é 50%. Ele sucumbiu em 20%? Se nós dissermos que ele sucumbiu em 20%, o que nós vamos dizer para a advocacia é, você tem que entrar com a produção antecipada de prova antes, fazer a perícia para descobrir qual é o grau de redução de capacidade laborativa, para depois formular a petição inicial. O que nos enlouquecerá, evidentemente. Não é? Então, o STJ tem uma súmula, acho que é 326, queria ver se eu... Aqui, ó, 326. Diz lá, na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado inicial não implica sucumbência recíproca. Súmula é antiquíssima, é desde 2006. Nem vou abordar a questão do nosso dano moral tabelado aqui, porque senão nós vamos até a meia-noite. Mas então o sujeito diz lá, ó, eu acho que meu dano moral é grave. O juiz fala, não é grave, não, é médio. Então pediu 30, o juiz deu 15. Então ele sucumbiu em 15? Evidente que não. A lógica é a mesma. A parte não pode, na propositura da ação, antever o valor que será arbitrado pelo juiz. Então, vence por ter o dano moral reconhecido. O que a minha sugestão é aplicar a ideia, a razão da súmula, também na aplicação dos honorários advocatícios nos outros pedidos, porque a situação da relação de trabalho é uma situação bem diferenciada em relação às demais. Está aqui uma sugestão para vocês na hora de aplicar essa questão. Outra coisa, já ouvi muito isso. O sujeito é condenado em honorários advocatícios, a pagar honorários advocatícios, desconta do crédito dele? Como desconta, gente? O crédito é de natureza alimentar. O crédito de natureza alimentar não pode ser penhorado, não pode ser objeto de compensação, não pode ser... Não pode. Está aqui, artigo 1707 do Código Civil. Né? Então, eu até fui verificar na Justiça Comum, nas raras situações que você tem sucumbência parcial nas ações de alimentos, o advogado da parte não executa os honorários do alimentado, do que o alimentado tem para receber de alimentos. Por quê? Porque é insuscetível de compensação. Honorários advocatícios também é crédito alimentar, mas é insuscetível de compensação. Sem dizer que a gente ia gerar uma situação teratológica, né? O reclamante fica 4 anos, 5 anos procurando o bem da executada para conseguir levar a penhora e realizar a sua execução. Camela que nem um cão. A executada foge daqui, foge de lá, muda de nome, tem sucessão, desconsideração do personalidade jurídica, pum, recebeu. Aí a hora que ele recebeu, o advogado, que ficou ajudando a esconder o patrimônio da empresa durante os 5 anos, vem, agora eu quero o meu. Como assim? Execute você o seu, vá atrás de indicação de bens passíveis de penhora e promova a sua execução dos seus honorários, se tiver que pagar. Se não for beneficiário de prestação gratuita. Compensar os honorários do crédito alimentar que ele tem para receber, na minha concepção, é absolutamente inadmissível. Ilegal. Mas é só a minha concepção. Bom, outra coisa que eu chamo a atenção, a reflexão, é o seguinte, né? Que a gente sabe qual foi a inspiração da reforma. O artigo 791A, no 5º, ele diz assim... ele foi só parcialmente transcrito o 85, ele diz assim, são devidos honorários advocatícios na reconvenção, ponto. Quando o 85, parágrafo 1º do CPC diz, são devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos cumulativamente. Mas aí na hora de copiar, falam, não vamos parar na reconvenção, porque... Quem é que sofre a execução? Não é o trabalhador, né? Quem é que fica recorrendo, interpondo o recurso? Não é o trabalhador. Não, então faz de conta que não tem. Mas tem, porque se a CLT é omissa, nós temos o sistema de honorários sucumbenciais e a CLT se omite na fase de execução e na fase recursal, nós vamos aplicar aqui
subsidiariamente, não mais supletivamente, subsidiariamente, o restante do parágrafo 1º que o legislador não esqueceu de copiar, né? Fica aí a sugestão. Falando ainda um pouquinho e bem rapidamente dos honorários periciais, está tudo no material, mas enfim, esse 790B trouxe danos inimagináveis para o processo do trabalho, eu vejo pouca gente falar nisso, né? A expressão, ainda que beneficiário da justiça gratuita, que está grifada no caput do 790B, que eu grifei, é objeto da DIS 5766, e o parágrafo 4º diz: somente no caso do beneficiário não tem obtido em juízo crédito capaz de suportar a despesa, é que a União responderá pelo encargo. O raciocínio é o mesmo. Que crédito? Não é o crédito matematicamente superior, na minha concepção, é o crédito capaz de fazer com que ele deixe de ser beneficiário da justiça gratuita, né? Mas tem outras coisas interessantes. O parágrafo 3º consagrou um posicionamento do TST que diz que o juiz não poderá exigir o adiantamento de valores para a realização de perícia. Só que foi além, porque o TST diz não pode exigir o adiantamento de honorários periciais. Mas nem sempre a perícia tem só honorários. Às vezes o perito precisa mesmo fazer despesa, que não é de honorários. Eu recordo uma vez, quando eu estava na primeira instância, em que o sujeito pedia insalubridade por mercúrio no ar. O perito entrou com uma petição nos autos e disse assim: eu não quero honorários prévios, mas para fazer a perícia eu preciso de 6 tubos reagentes que são usados uma única vez e depois não são reaproveitados e que custam X mil reais. E eu não vou pôr no meu bolso, porque isso não é para pagar o meu trabalho, é para viabilizar o trabalho. Percebem ou não? Então, quando diz não poderá exigir adiantamento de valores, colocou, inclusive, as despesas que não são remuneratórias, o que vai dificultar mais ainda determinados tipos de perícia. Aí diz, no parágrafo 1º, o juiz tem que respeitar o limite máximo estabelecido pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho. O Conselho Superior da Justiça do Trabalho, na resolução 66, se não me falha a memória, diz que o limite máximo é de 2 salários mínimos. É claro que é para o beneficiário dessa gratuita, a resolução, mas agora a lei diz que é para tudo. Então nós estamos dizendo que perito na Justiça do Trabalho não pode ter honorário superior a 2 salários mínimos. Aí o parágrafo 2º diz que o juiz pode parcelar e não pode ser adiantado. Então o sujeito vai receber no final, parcelado, no máximo 2 salários mínimos. Eu quero saber quem é que vai querer ser perito no seu trabalho. Essa é uma pergunta muito séria. Nós já temos dificuldades para perito em determinadas áreas do seu trabalho. E essa dificuldade vai aumentar, obviamente, porque quem é que vai querer ser perito nessas condições? Bom, muito rapidamente, gente, eu então abordei essa questão principal dos honorários advocatícios, os honorários sucumbenciais e acesso ao Poder Judiciário, que é a primeira parte dos temas que me foram passados. Nesse tema ainda teria que se discutir e muito a questão das custas, notadamente no arquivamento, porque o parágrafo 2º do 844 diz que o beneficiário da justiça gratuita, ainda que beneficiário da justiça gratuita, tem que pagar custas no arquivamento. E aí é pior ainda do que honorários advocatícios e periciais, porque nos advocatícios periciais tem a expressão desde que tenha obtido um resultado econômico. E no arquivamento, obviamente, ele não obtém nenhum resultado econômico que justifique o pagamento das custas. E o parágrafo 3º diz que o pagamento dessas custas, o parágrafo 2º, é condição para a propositura da segunda ação. O que significa que aplicar o parágrafo 2º e o parágrafo 3º na sua literalidade significa dizer que a pessoa tem uma chance de entrar com essa reclamação trabalhista no seu trabalho. É uma só. Arquivou, não vai entrar com a segunda. Não é? Então, precisa desenvolver um raciocínio equivalente ao que foi feito, interpretação harmônica e sistemática, com o 791A, parágrafo 4º, e com o 790B, parágrafo 4º. Mantém isso em condição suspensiva de exigibilidade
até que ele venha a ter um proveito econômico capaz de retirá-lo da condição de pobreza, e aí sim paga as custas. Só para finalizar essa parte, não é que o condenado, vou reafirmar, o detentor do benefício social gratuito, ele não possa ser condenado em custas, em honorários advocatícios, em honorários periciais. Ele pode ser condenado, ele não pode ser executado. E, obviamente, quando você coloca o pagamento das custas como condição para a propositura da ação seguinte, essa é uma forma de exigibilidade do pagamento das custas. E se isso tem que ficar em condição suspensiva de exigibilidade, essa condição não pode ser colocada dentro dessa literalidade. Ou então, não tem. Você vai dizer assim, mas quem mandou ele deixar arquivar? Gente, pelo amor de Deus. Todo mundo sabe o que é viver nessa metrópole de São Paulo e Santos e Guarulhos e outros lugares. Não é? Um ônibus que atrasa, não é? Um ônibus que atrasa, pronto, arquivou, não é? Quantos imprevistos a gente tem na vida? Então vai logo na lei e diz, olha, não pode entrar com outra. Pronto, se for o caso, não é? Mas se ele pode entrar com outra, enfim. Mas como custas não estava na ementa, eu acabei que não coloquei aqui. Mas é preciso fazer um raciocínio similar com esses parágrafos 2º e 3º do 844, sob pena de... Até que o Supremo declare inconstitucional. Eu tenho fé que ele vai declarar inconstitucional. Bom, segunda parte do que foi colocado aqui é a questão da limitação da edição de súmulas e OJs, também pela reforma trabalhista. Algumas pessoas sabem, outras não. Eu sou integrante da Comissão de Uniformização de Jurisprudência, aqui do nosso tribunal, que está com suas atividades paralisadas há alguns meses por conta desse tema. Né? O Dr. Ozek, como vice judicial, por isso que ele falou no começo que eu ia falar sobre um tema que ele gosta muito, ele estava se referindo a esse tema aqui. Demandou um parecer da comissão, nós fizemos o parecer, ele vai ser levado ao pleno, não sei quando, depende do presidente pautar, para que isso seja definido. Então aqui eu vou colocar uma posição muito pessoal minha, levando em consideração, inclusive, que o TST suspendeu uma sessão no dia 6 de fevereiro, exatamente por causa disso, para estudar a declaração da inconstitucionalidade do artigo 702F, parágrafos 3º e 4º da CLT. Então, a matéria também está em discussão no TST e vai entrar em discussão aqui no nosso TRT também. Então, assim, como tudo, né, isso também é uma posição muito pessoal minha e sujeita a todas as críticas, todas as visões, enfim. O artigo, então, 702, na letra F, estabelece que estabelecer ou alterar súmulas e outros enunciados de jurisprudência, por isso que a ementa fala súmulas e OJs, mas a gente até poderia dizer súmulas, OJs e TJPs, porque o nosso tribunal tem teses jurídicas prevalecentes, né? Então, ele diz, qualquer enunciado de jurisprudência uniforme pelo voto de 2/3 dos seus membros, caso a mesma matéria já tenha sido decidida de forma idêntica por unanimidade em no mínimo 2/3 das turmas em pelo menos 10 sessões diferentes, podendo ainda, por maioria de 2/3 dos seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir da sua publicação no Diário Oficial, que é a tal da modulação. Essa parte final é a parte da modulação do verbete. Mas por que o TST suspendeu a súmula, suspendeu uma sessão de 6 de fevereiro? Porque aqui diz estabelecer ou alterar. E a intenção do então presidente, em 6 de fevereiro, que já não é mais presidente, era alterar uma série de súmulas para adequar essas súmulas à legislação agora vigente. E o TST diz, não, espera um pouquinho, para alterar, nós também precisamos disso tudo aqui, ou não precisamos?
Então nós precisamos discutir se isso é constitucional ou não, e é por isso que essa questão está aqui. Então eu fiz aqui uma continha boba, o TST tem 27 ministros em 8 turmas, então tem que ter decisões unânimes no mesmo sentido, de pelo menos 6 turmas em 10 sessões diferentes, para cada uma delas, 10 decisões por turma. Então são 60 precedentes por turma, não é isso? Por turma, não, são 60 precedentes unânimes, e quando a proposta for, tem que ser aprovada no pleno por 18 votos, que é 2/3 de 27. Ou seja, era mais fácil escrever que o TST não pode mais fazer súmula. Era mais fácil, porque isso aqui não vai acontecer. Quando a gente transpõe isso para o nosso TRT, segunda região tem 94 desembargadores, 18 turmas. O projeto tem que ter decisões unânimes no mesmo sentido de 12 turmas, no mínimo, em 10 sessões diferentes, ou seja, 120 precedentes. 120 precedentes unânimes, não é? No mínimo. E quando for para o plenário, ser aprovado por 62 votos. Esquece. Não existe mais súmula no TRT da segunda região. Não dá para aprovar. Talvez uma dizendo que isso é inconstitucional, mas afora isso, não dá para aprovar. Né? O que eu queria colocar para vocês a respeito disso? Bom, nós estudamos na faculdade que jurisprudência é a consolidação de uma jurisprudência reiterada e amadurecida pelos tribunais. Né? Então, a jurisprudência vem de um processo de amadurecimento de um determinado entendimento. Nós estudamos súmula assim. E estudamos que as súmulas têm um caráter informativo. Os precedentes informativos. Muito bem. A Lei 13.015 de 2014, ela introduziu uma nova redação nos parágrafos 3º, 4º, 5º e 6º do artigo 896, que é o artigo do recurso de revista. Aliás, sistematicamente errado, não era para estar no recurso de revista, mas enfim. Dizendo que os tribunais regionais tinham que obrigatoriamente uniformizar a sua jurisprudência quando houvesse divergência interna. E a seguir a isso, nós tivemos um ato, 491, do SECJUDE, que regulamentou isso. O que significa que a Lei 13.015 de 2014 alterou no processo do trabalho de forma substancial o conceito que a gente tinha de precedentes. Eu tenho mais 30 minutos para falar com vocês, não dá para aprofundar muito. Mas, nessa regulamentação estabelece que a observância do precedente é obrigatória. E o precedente é criado não mais pelo amadurecimento da tese, mas pela simples divergência. Então, bastava que o vice-judicial, o doutor Zé, que estava aqui, constatasse no exame de um recurso de revista interposto que outra turma desta corte tivesse um posicionamento divergente para acionar a CUJ, e nós então tínhamos início a um processo administrativo para colacionar todos os posicionamentos existentes no tribunal, propor verbetes para cada um desses posicionamentos. Só não esquece que eu também sou aluno, viu? Depois eu preciso assinar, senão vai me dar falta. E então isso ia ao pleno. Não sei se vocês já tiveram oportunidade de assistir, mas isso fica gravado, as sessões do pleno ficam gravadas no YouTube, e algumas sessões são muito interessantes de serem assistidas. Né? O Tribunal Regional do Trabalho da segunda região foi o primeiro, até onde eu sei, o primeiro tribunal do país a dar cumprimento a esta lei, 13.015 de 2014. A primeira sessão em que esses processos foram votados foi uma sessão de 8 temas. Nesta primeira sessão, eu fui o relator dos 8 processos. Depois, com o tempo, são 3, a relatoria é dividida entre os 3. Então, se estabeleceu uma nova forma de fazer precedente jurisprudencial, um precedente que nascia da simples divergência e que tinha uma força obrigatória.
Isso pela nossa lei 13.015. Mas os senhores sabem que no ano seguinte o CPC não entrou em vigor, ele foi publicado, né, em março de 2015, entrou em vigor em março de 2016 e está em vigor. E ele diz no artigo 489, parágrafo 1º, inciso 6, que a sentença não está fundamentada se deixar de aplicar o precedente, sem apresentar o distinguish ou o overruling. O CPC, no 927, quando atribui ao relator, compete ao relator, também estabelece nos incisos 4 e 5 a observância das súmulas dos tribunais superiores e as decisões do pleno do seu próprio tribunal, e o 1035 também trata da obrigatoriedade da aplicação desses precedentes. Então nós temos hoje, mesmo com a reforma trabalhista revogando os parágrafos 3º, 4º, 5º e 6º do 896, nós temos um sistema de precedentes vinculativos. Isso é uma coisa que muita gente ainda não se atentou. Eu não posso mais deixar de aplicar a súmula porque eu não gosto da súmula. Eu só posso deixar de aplicar a súmula se eu tiver uma hipótese de distinguish ou de overruling. Senão eu tenho que aplicar a súmula. Tem várias que eu não gosto aqui do nosso tribunal. Pedido de demissão sem homologação vale. Cartão de ponto sem assinatura vale. As coisas que eu escrevo lá, não concordo, mas aplico. Porque eu sou obrigado, pela lei, a aplicar. Nós somos obrigados. A gente não tem mais a escolha de não aplicar. E isso a reforma não mudou. O sistema continua sendo um sistema de precedentes vinculativos. Então os precedentes não são mais ilustrativos, indicativos, de orientação, e sim de vinculação. A gente goste disso ou não. O que a reforma trabalhista fez foi atacar a forma de criação dos precedentes. Então, quando ela revoga os parágrafos 3º, 4º, 5º e 6º, ela diz, não existe mais precedente por divergência. E aí ela pretende restabelecer o critério de precedentes por reiteração. E aí cria a par do critério ser extremado. A ideia do critério, vamos esquecer que é extremado, 2/3, 10 sessões, aquela coisa toda. Mas o que ela quer é obter um certo grau de maturação do pensamento antes de que se proponha um verbete. Problemas. O primeiro que eu vi, pouca gente viu, mas eu vi. O artigo 702 foi revogado pela Lei 7701 de 88. Inteiramente revogado. A Lei 7701 de 88, ela veio estabelecer a divisão, o funcionamento e a divisão do Tribunal Superior do Trabalho. Estabeleceu qual é a competência do Pleno, qual é a competência da SDC e da SDI. Aliás, algumas pessoas às vezes não sabem bem por que tem um B ali no SBDI 1 e SBDI 2, porque a lei criou só a SDI. O regimento interno do TST é que divide em subseção de dissídios individuais 1 e subseção de dissídios individuais 2. Por isso que é SBDI e não SDI. Mas a lei 7701 criou a SDI, criou a SDC e deu a competência do Pleno, a competência da SDC e a competência da SDI. Ao fazer isso, ele regulou inteiramente o que regulava o artigo 702 da CLT. Portanto, o artigo 702 da CLT foi revogado. E se ele foi revogado, a Lei 3.467 não poderia trazer uma letra F e 2 parágrafos, 3º e 4º, num artigo que não existe mais. O artigo não existe mais. Eu trouxe até para vocês aqui. A Lei Complementar 95, está aqui embaixo, último parágrafo. No seu artigo 12, inciso 3, letra C, ela diz que o legislador ordinário não pode reaproveitar a numeração de dispositivo revogado, entre outros, vetado, tarará, 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 mas não pode reaproveitar a numeração de dispositivo revogado.
Na medida em que a linha F, o artigo 702 inteiro estava revogado, a linha F estava revogada. Então, ele não pode recolocar a letra F lá. Simplesmente não pode. Então, a minha concepção é de que o artigo 702, letra F, parágrafos 3º e 4º, não existem. Juridicamente falando, não existem. Porque eles foram jogados. Eu tenho uma manifestação, inclusive, do presidente da Comissão de Uniformização, eu não sei como chama lá no TST, não me lembro agora, do setor que faz a uniformização de jurisprudência no TST, o ministro responsável, ele diz, parágrafo, a linha e parágrafo sem cabeça, sem caput, porque não tem, não existe. Então, se não existe, não pode ser aplicado. É simples assim. Eu, teoricamente, não poderia nem declarar a inconstitucionalidade de algo que não existe. Se não existe, não pode ser inconstitucional. Mas, parece que não é esse o entendimento do Tribunal Superior do Trabalho, então eles estão discutindo se vão ou não declarar a inconstitucionalidade. Sinal ruim. Sinal muito ruim. No começo do ano, o TST aprovou por unanimidade o seu novo regimento interno. E o regimento interno do TST, pode entrar no site e olhar, agasalha integralmente o que diz a Lei 13.467 a respeito da edição de súmula. Tem que ter 2/3 das turmas em 10 sessões, tudo aquilo que a gente viu aqui. Aquilo foi transplantado para o regimento interno e o regimento interno do TST foi aprovado pelo seu pleno por unanimidade. Isso me dá um sinal de que o TST incorporou o entendimento, né? Mas vamos ver, vamos aguardar, né? Vamos aguardar se o TST vai mesmo seguir essa linha. Se seguir essa linha, nós não temos mais súmulas e OJs. E é interessante porque no momento em que o processo em geral, eu falo processo civil, mas é processo em geral, caminha para uma modificação do sistema, para uma valorização do precedente, para uma valorização da segurança jurídica, eu não estou defendendo, não estou dizendo que é bom, hein, gente? Não estou dizendo que é bom. Segurança tem um valor que antagoniza ao valor da segurança, que é a liberdade. Quanto mais você tem de um, menos você tem do outro. Quanto mais liberdade você tem, menos segurança. Quanto mais segurança, menos liberdade. Não dá para ter os dois ao mesmo tempo. Então, sempre que um regime, qualquer regime, privilegia de mais um, a gente perde no outro. A gente perde no outro. Isso em tudo, não é só no direito, não. Então, cuidado quando vocês virem o pessoal aí na rua, nas redes sociais, falando, a gente quer a volta do regime militar. Cuidado. Pelo menos tinha segurança. Tinha segurança, bastante. Então, mas isso é... Se você tem segurança, você não tem liberdade. Então, é claro que quando você tem um regime jurídico que força a segurança, muito, demais da conta, você tira a liberdade, né? Então eu não estou dizendo que é bom, só estou dizendo que esse é o caminho que a gente vive hoje no direito processual. Eu trouxe os dispositivos para vocês aqui. Tem que seguir o verbete, tem que seguir o precedente. Eu só estou falando de súmula, hein? Nem porque não dá para falar hoje. Nem estou falando do IRRR, que é o nosso, né? O Incidente de Resolução de Recursos Repetitivos, o IRDR, enfim, e outros instrumentos, a ação de reclamação, o incidente de assunção de competência. O processo civil trouxe uma série de mecanismos de controle da observância do precedente. Não é só o tribunal fixar o precedente. Vai fixar e tem que observar, e se não observar, tem instrumentos para obrigar a observância do precedente.
Então, enquanto o processo comum caminha nesse sentido, o legislador diz, mas no processo de trabalho não. E isso é efetivamente bastante perigoso. Então, mas uma coisa é certa, o sistema que havia não há mais. Porque os parágrafos 3º, 4º, 5º e 6º do artigo 896 da CLT foram expressamente revogados. Então, o sistema de criação de precedentes por conflito não existe mais. Como é que nós vamos criar precedentes daqui para frente? A minha visão é só, como eu não tenho lei que trate disso, porque ela foi revogada e a atual não existe, ou se existe, ela é inconstitucional. E aí, eu não falei, mas ela é flagrantemente inconstitucional. Eu não sei o que o TST vai fazer, mas a autonomia do Poder Judiciário na auto-organização, ela não pode, o legislador não pode, o Poder Legislativo não pode dizer como é que o Poder Judiciário vai editar suas súmulas. A interferência é direta aí. Então, o fato é que hoje nós não temos regulamentação para a formação de precedentes normativos, de precedentes jurisprudenciais. De modo que a única solução que eu vejo para isso é uma solução regimental. Cada tribunal elaborar o seu próprio regimento. Mas a gente só pode fazer isso, na minha concepção, claro que quando essa matéria vai para o tribunal pleno, eu só sou um, tem outros 93 lá. Mas na minha concepção, a gente só pode fazer isso depois que o TST declarar a inconstitucionalidade do 702. Porque se o TST declara que é constitucional, aí não temos que fazer nada, nós temos que cumprir a lei. Ou seja, não tem mais súmula. Alguns de vocês até podem deixar isso bom, né? Mas enfim, algumas eu não gostaria que existissem mesmo, mas existem. De qualquer maneira, então a nossa posição atual é essa: a gente não tem um sistema válido de formação de precedentes. Embora o direito processual brasileiro seja ou tenha a tendência de caminhar para a valorização da uniformização da jurisprudência, da criação do precedente, da vinculação do precedente, na Justiça do Trabalho hoje a gente não tem. A menos que o TST valide o 702, alíneas F, parágrafos 3º e 4º. Aí a gente até tem, só não vai ter precedentes, mas tem. Gente, eu fiz questão de deixar uns minutinhos aqui na parte final para verificar a eventual possibilidade de a gente fazer um debate, porque eu gostaria muito. Eu acho que nesse momento é um momento de reflexões, né? Hoje, ninguém tem autoridade sobre nada do que se diz da reforma trabalhista, 13.467. Tudo, absolutamente tudo, são impressões, né? Vejam, só para fechando, o TST baixou um precedente dizendo que a reforma as honorários advocatícios não aplicavam nos processos anteriores, distribuídos anteriores a 11/11/2017. Foi a primeira matéria que chegou aqui para o tribunal, foi essa. Processo distribuído antes, vinha com honorários para cá e tal. Aí veio um precedente do TST, foi uma relatora, uma juíza, uma desembargadora convocada, não me lembro quem, pá, já catamos o precedente, pá. Né? No mês de março, a primeira turma do Supremo, relatoria do ministro Dias Toffoli, baixa uma decisão dizendo que honorários advocatícios são regidos pela lei vigente no momento da sentença. Vocês viram essa decisão? Alguém viu? Ou seja, destrói tudo aquilo que a gente estava fazendo. Então, assim, o que eu quero dizer para vocês com toda a sinceridade é, na minha concepção, hoje, ninguém tem nenhuma autoridade para afirmar nada a respeito de reforma trabalhista. Por isso, esse é um curso de reflexões
sobre a reforma trabalhista. Então, o que a gente precisa é construir pensamentos, construir ideias, mas principalmente, o que a gente precisa principalmente é não se acomodar. Esse é o momento em que a gente precisa se debruçar sobre esse desafio e encontrar interpretações aos diversos dispositivos da lei que permitam que essa lei coexista com um Estado democrático de direito, com uma sociedade civilizada. E esse, hoje, é o papel principal, me parece, da Justiça do Trabalho. Não é sair declarando a inconstitucionalidade de tudo, porque isso, à luz da sociedade, vai dizer assim, é um bando de xiitas, o negócio é mesmo eliminar a Justiça do Trabalho. Aliás, isso é impossível, né? Outro dia eu vi, tem emenda para acabar com a Justiça do Trabalho. Não pode, é cláusula pétrea, não pode mexer. Com emenda não, só com Constituição nova. Outro dia também eu vi o negócio de, vai ter uma emenda para diminuir a prescrição trabalhista. Essa prescrição está no artigo 7º, não admite emenda, o artigo 7º não admite emenda, então não pode, né? Se pudesse, eles tinham feito. Então, já tinham feito. Então, assim, mas eu digo no sentido de preservar mesmo a civilidade da sociedade brasileira. E esse é um papel importante nosso nesse momento. E isso a gente só vai fazer se debruçando mesmo, ouvindo, debatendo, refletindo. Por isso eu quis deixar 15 minutinhos, que é exatamente agora 6h15, para que a gente pudesse eventualmente trocar alguma ideia a respeito disso. Tá bom? Agradeço aí a paciência e a audiência do pessoal que está lá fora, e muito obrigado. Eu não mostrei aqui, mas no material de vocês tem aqui, se alguém tiver interesse, a parte da professora Cristina, que é colega nossa, está muito boa, tá bom? No livro da reforma. Obrigado. E se alguém tiver alguma dúvida, estão aqui à disposição. Alô? Oi, boa noite. Parabéns pela palestra, foi excelente. Obrigado. Eu fiquei com uma dúvida na parte... agora eu não lembro o artigo, mas que o senhor disse que se o trabalhador obtiver um ganho elevado na ação, a gente poderia retirá-lo, presumir que não está mais na condição de beneficiário da justiça gratuita. Mas e se a gente considerar, vamos supor, um trabalhador que, enfim, teve um longo contrato na empresa, houve um descumprimento contínuo das horas extras e, em sentença, recebeu uma condenação, o que ocorre muito com o banco, 300 mil, 400 mil reais. Aí eu pergunto para o senhor, porque, no meu entender, a gente estaria tratando de um direito pré-existente. Se ele tivesse recebido à época, não o retiraria da condição de beneficiário da justiça gratuita. Aí a gente retirar na sentença, porque ele recebeu essa bolada depois, não seria um pouco... Eu digo isso porque eu estou com... Amanhã eu publicarei minhas 3 primeiras sentenças do pós-reforma. E eu tô num dilema, eu já pensei em talvez aplicar o Código de Processo Civil. Enfim, olha, eu estou num dilema e eu gostaria de saber a sua opinião a respeito. Então, obrigado pela pergunta, é super boa. Não é a primeira vez que me perguntam, me fazem uma pergunta nesse sentido. Mas vamos lá, assim, o meu olhar só, né? O raciocínio que... Você é colega, né? Então, o raciocínio que a colega está fazendo é o seguinte, é mais ou menos aquele raciocínio que a gente faz com o RRA do imposto de renda. Eu recebo o imposto de renda de uma vez, é uma grana, mas dividindo pelo número de meses dá um pouquinho cada mês. Verdade, é um bom raciocínio, não há dúvida, mas eu fico pensando assim, a questão é ser ou não ser pobre. E como é que nós definimos isso? Então, só vamos suspender um pouquinho que ele tenha recebido esse crédito trabalhista. Vamos supor que uma ação foi improcedente e o sujeito foi condenado a pagar honorários advocatícios. 5% do valor da causa deu 10 mil reais. Como é improcedente, ele não teve crédito nenhum capaz de suportar a despesa, isso vai ficar 2 anos inexigível ali.
Vamos supor que dentro desses 2 anos ele ganhe na loteria e ganhe lá 300 mil reais. Cabe à magistrada ou magistrado dizer, bom, isso é suficiente para tirá-lo da condição de pobreza? Se eu fosse magistrado, eu diria assim, 300 mil, quem tem 300 mil reais não pode ser considerado pobre. Então ele pode pagar os honorários. Pode. Então, trazendo para o nosso caso, ele era pobre, mas recebeu um crédito, e ao receber o crédito, deixa de ser pobre. Ainda que aquilo, restituindo-se ao status quo, talvez não o tivesse tirado da condição de pobreza, o fato é que hoje, ele não é mais pobre. E não sendo mais pobre, é capaz de pagar a despesa. Mas eu só quero conjugar com uma outra informação que eu falei à frente, que é lembrar do 1707 do Código Civil. Quer dizer, ainda que eu diga por despacho, mas se não me falha a memória, o CPC diz que nem despacho é necessário. A percepção do patrimônio retira a condição de pobreza e revoga tacitamente o benefício concedido. Porque o benefício da justiça gratuita é um benefício de Estado, é de momento. Então, ele não é mais pobre. Pronto, pode pagar? Pode. Executa. Executa. Oferece cálculos, homologa cálculos, indica bem a penhora, faz Bacenjude, Arispe, Renajude, executa. São 2 coisas diferentes. Mas assim, o que eu quis dizer é que eu não consigo achar uma outra forma de aplicar este parágrafo. É esse que está aqui, é o parágrafo 4º do 791A. Eu não consigo interpretar uma outra forma sem dizer que isso é inconstitucional. Qualquer outra forma ele é inconstitucional. Qual é a única forma desse dispositivo não ser inconstitucional? É dizer, ele não é mais pobre. Porque a Constituição diz, pobre não paga. Então quando é que ele paga? Quando ele deixa de ser pobre. Agora, o juiz vai analisar, no caso concreto, se aquilo é capaz de retirá-lo da condição de pobreza. Porque algumas coisas no direito são assim, é como preço vil. O que é preço vil? Mais ou menos, a gente vê num caso concreto, não é? É mais ou menos isso. Eu preciso analisar, no caso concreto, se aquilo é capaz de retirá-lo da condição de pobreza. Mas o que eu mais gostaria de deixar para vocês é artigo 5º, inciso 74. O Estado fornecerá assistência judiciária integral e gratuita a quem comprovar insuficiência de recursos. Se ela é integral e gratuita, pobre não paga. Então, toda vez que a lei disser pobre paga, a gente tem que ler assim, pobre paga desde que deixe de ser pobre. Porque, ao ler de outra maneira, a lei fica inconstitucional. Né? Se os senhores pegarem a CCP, eu vejo muita gente dizer assim, o Supremo diz que a CCP é inconstitucional. Né? O Supremo não diz isso. O Supremo diz assim, a Comissão de Conciliação Prévia só pode ser constitucional se nós interpretarmos que a passagem por ela é facultativa e não obrigatória. Então o que ele faz não é reduzir o texto normativo, declarando a inconstitucionalidade, é dar ao texto normativo uma interpretação que fique possível com a Constituição Federal. É isso que eu tentei fazer aqui e em vários outros dispositivos da reforma. Tentar dar uma conformidade à Constituição. Espero que eu tenha ajudado. Então, diga. Talvez o exercício de fazer o parágrafo 4º constitucional possa passar. Talvez o exercício de fazer o parágrafo 4º constitucional possa passar por uma análise mais detida da noção de pobreza, que geralmente está limitada à questão monetária só. Então, talvez a Justiça do Trabalho, sobretudo a Justiça do Trabalho e os juízes do trabalho, talvez devessem contar com uma análise mais detida. Tipo, tem que ter assistente social nesse caso, para dizer, olha, de fato, essa pessoa é pobre. Não só ela tem um crédito de 10 mil ou de 300 mil na justiça, e aí pode passar a pagar.
Entendi. Eu não sei, o pessoal que está acompanhando a gente online escuta quando pergunta? Eu às vezes dou aula online e aí eu repito a pergunta para o pessoal ouvir. Tem todo sentido o que você falou, mas assim, vamos trabalhar no sentido contrário. Vamos trabalhar com a presunção de que ao declarar a pobreza, ele é pobre, e quando a parte contrária impugnar, aí a gente possa ter uma dilação probatória, inclusive, se for o caso, com a chamada vistoria judicial indireta, que é a constatação, ou com a designação da avaliação por um assistente social. Cada caso é um caso. Eu acho que, assim, em princípio, a gente pode trabalhar com a ideia de patrimônio, sim, de que o patrimônio estabelece quem é e quem não é pobre. Em algum caso específico em que isso vier à discussão, a gente diz, olha, o patrimônio não é suficiente porque essa pessoa precisa de uma... essa pessoa, vamos imaginar, por exemplo, só para contextualizar o que ele colocou aqui, uma pessoa que sofre um acidente de trabalho e tem uma redução de capacidade mental, ainda que ela receba uma indenização vultosa, essa pessoa não pode trabalhar nunca mais. E essa indenização tem que ser utilizada para o rendimento prover a subsistência. E o rendimento dessa indenização, ainda que vultosa, será um valor pequeno, de modo que, ainda que detentor daquele grande valor, esta pessoa viverá pobremente enquanto viver. Perceberam ou não? Então, é possível que, numa situação dessa, sim, o advogado da empresa diga, olha, agora recebeu 900 mil reais de indenização, agora não é mais pobre e eu quero meus honorários advocatícios. E aí o advogado, ou o juiz ex officio, ou o advogado dessa pessoa diga, não, peraí, neste caso ele continuará pobre, por isso, por aquilo, e aí vamos fazer dilação probatória, ok? Mas muito bem colocado. Agora, por regra, eu acredito que dê para a gente usar o patrimônio como divisor de águas de quem é ou não é pobre, sem estabelecer uma regra muito rígida, né? Até 100 mil é pobre, 100.001 centavo não é pobre. Eu acho que isso vai ter que ser analisado em cada caso, mas, sem dúvida, o que você disse tem pertinência. Existem situações que, sim, nós vamos precisar ampliar um pouco mais o conceito do que é pobreza, né, enquanto condição de vida. Bem colocado. Bacana. Quem mais? Mais ninguém? Então tá, gente. Muito obrigado. Até quarta que vem, que eu vou estar sentado aí com vocês.